Sexo e Destino. 12º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelos médiuns brasileiros Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira em 1963. Primeira parte, capítulo 7. Entramos em aposento contigo, onde encontramos jovem Franzina, em dorida atitude, sentada num dos leitos que se estiravam no quarto gracioso e limpo, refletia, torturada, permitindo-nos entrever o drama oculto. O irmão Félix apresentou-a. Tratava-se de Marita, que os donos da casa haviam perfilhado ao nascer, 20 anos antes. Bastou uma vista de olhos para que me condoesse ao contemplá-la. Posa humana, embora exalasse a fragrância da juventude, aquela moça, quase menina, de mãos enclavinhadas sob o queixo, matutando, parecia carregar o peso estafante de tribulações cronificadas e dolorosas. Figurava-se a cabeleira ondeada lindo toucado de veludo castanho sobre a cabeça. O rosto esculpido em linhas raras, os olhos escuros contrastando com a brancura da tez, as mãos pequenas e as unhas róseas complementavam um belo manequim de carne, apresentando por dentro uma criança assustada e ferida. Tristeza maquelada. Aflição no disfarce de flor. Obedecendo a instruções de Félix, abordei-a enternecido, rogando-lhe mentalmente algo esclarecesse em torno de si própria. Desde o contato com Nemésio, o benfeitor ensaiava-me, provavelmente sem querer, em novo gênero de anamnese, consultar o enfermo espiritual em pensamento, evidenciando a terna compreensão que um pai deve aos filhos, a fim de pesquisar conclusões para o trabalho assistencial. Compelido a operar individualmente, recompus emoções. Recobrei os sentimentos paternais que me haviam animado entre os homens e cravei o olhar indagador naquela criaturinha cismarenta, imaginando-a por filha de minha alma. Solicitei, sem palavras, confiasse em nós, desoprimindo-se. Relacionasse, por gentileza, as suas impressões mais recuadas no tempo. Desenovelasse o passado, reconstituísse na lembrança tudo o que soubesse de si, nada escondesse. Propunhamos auxiliá-la. Não conseguiríamos, porém, agir ao acaso. Era imprescindível que ela se nos revelasse, arrancando à câmara da memória as cenas arquivadas desde a infância, expondo-as na tela mental para que as analisássemos imparcialmente, de maneira a conduzir as atividades socorristas que intentaríamos desenvolver. Marita assimilou-nos o apelo de imediato, incapaz de explicar a si mesma a razão pela qual se via instintivamente constrangida a rememorar o pretérito. Citou o impulso mental no ponto em que obtinha o fio inicial das suas recordações. Os quadros da meninice se lhe estamparam na aura, movimentados como num filme. Vimos-la pequenina, hesitante nos passos primeiros. E, enquanto desfilavam os painéis ingênuos do que lhe havia acontecido, logo após o surgimento do berço, ela alinhavava elucidações inarticuladas, respondendo-nos às perguntas. Sim, relembrava, supondo falar consigo, não era filha dos Nogueiras. Dona Márcia, a esposa de Cláudio, adotada-a. Nascera de jovem suicida. Aracélia, a mãezinha que não conhecera, fora tomada a serviço do casal por ocasião do matrimônio daqueles que o destino impusera na condição de pais. Quando se entendera por gente grande, a genitora de Marina lhe dera saber, através de informações pessoais, a breve história da mulher simples e pobre que a trouxera ao mundo. Recém-chegada do interior, procurando emprego humilde, Aracélia acolhera ele à moradia, encaminhada por senhora de suas relações. Era bonita, espontânea. Brincava, gostava de festas. Findos os compromissos caseiros, divertia-se. Pela ternura expansiva,
granjear amizades, passeava, dançava, alegre e comunicativa, mas operosa e correta. Às vezes, regressava, tarde da noite, ao aposento que a família lhe destinara de manhãzinha, porém, estava no posto. Nunca se queixava, invariavelmente prestimosa a desvelar-se do tanque à cozinha. À vista disso, embora os patrões não lhe estimassem as companhias pouco recomendáveis, não se sentiam com direito a lançar-lhe reproches. Dona Márcia era habitualmente precisa nas referências. Lembrava-se dela, enternecida. Por ocasião do nascimento de Marina, a filha única, fizeram-se mais amigas, mais íntimas. Aracélia desdobrara-se, junto dela, em carinho e dedicação. Contudo, justamente nessa época, verificara-se a grande mudança. A doméstica devotada engravidara-se com muito padecimento físico. Por mais se esforçassem os donos da casa, instando a que se manifestasse quanto ao responsável pela situação, apenas chorava, abolindo qualquer possibilidade de se ir tentar casamento digno. Sabia-se que, frequentando bailes a rodo, de certo se precipitara em aventuras diversas. Compadecidos, os patrões deram à jovem mãe solteira mais ampla assistência, inclusive internando-a em estabelecimento adequado, para que a criança nascesse sob o amparo possível. Esse tópico das amargosas reminiscências a menina estacou mentalmente, qual se estivesse cansada de pensar no mesmo assunto. Fora assim que ela, Marita, chegara ao mundo. Marejaram-se os olhos de lágrimas, estabelecendo o confronto entre as provações da mãezinha e as dela própria. No entanto, para não distrair a pesquisa em curso, sugeri continuasse. Dona Márcia contara e prosseguiu no solilóquio, que, retornando à casa, mostrara-se Aracélia irremediavelmente abatida. Lágrimas incessantes, irritação, melancolia. Não valeram advertências nem cuidados médicos. Na noite em que sorveu grande dose de formicida, conversara animadamente com a patroa, fornecendo a impressão de que se recuperava. Entretanto, pela manhã, foi achada morta, com uma das mãos agarrada ao seu berço, como se, na última hora, não me quisesse dizer adeus. Fundamente comovida, a jovem procurou, em vão, revisar o começo, interessada em relatar-nos quanto conhecia de si mesma. Certificava-se tão somente de que despertara para a vida no colo de Dona Márcia, que considerara, a princípio, sua mãe verdadeira, que se ligava a Marina como se lhe fosse irmã no sangue, apegando-se a ela em todos os brincos da infância. Juntas frequentaram a escola, juntas comungaram a meninice. Partilhavam excursões e entretenimentos, alegrias e jogos. Manuseavam os mesmos livros, vestiam cores iguais. Processava-se a análise normalmente, mas talvez porque o tempo avançasse, o irmão Félix se despediu alegando obrigações urgentes. Serviços na instituição pela qual se responsabilizava não lhe permitiam delongar a visita. Asseverou, gentil, que nos hipotecava a confiança. Observou, com a delicadeza do chefe que solicita, ao invés de mandar, que esperava por zelosa atenção de nossa parte ao pé daquela menina inexperiente enquanto a prestação de concurso fraterno se nos tornasse possível. Enunciando a petição, notava-se o embaraço. Compreendi que ele, espírito superior, ali se achava por generosidade, a afeição do professor destacado e enobrecido que desce de sua cátedra para alentar o ânimo de alunos detidos no alfabeto. Ele sorriu com desapontamento, percebendo a interpretação que me assomara à cabeça, e esclareceu, discreto, que possuía fortes razões para consagrar-se à felicidade daquela casa com entranhado afeto,
Entretanto, a família teimava em fugir de toda atividade religiosa ou beneficente. Ninguém ali se interessava pelo cultivo da oração ou do estudo. Nenhum dos 4 componentes da equipe doméstica se inclinava para o serviço ao próximo. A face disso, não obstante amasse Cláudio com paternal solicitude, não se sentia autorizado a localizar e, na residência, servidores sob sua orientação, sem objetivos sérios que fundamentassem a atitude. Não me sendo lícito assim proceder, satisfazendo a mero capricho, reconhecia-se impelido a comparecer sob aquele teto, exclusivamente de quando em quando, ou rogar a colaboração de amigos itinerantes. Neves e eu, pesarosos ao vê-lo partir, destacamos nossas deficiências, mas prometemos boa vontade. Permaneceríamos de sentinela e, se alguma eventualidade ocorresse, apelaríamos na direção dele. Félix sorriu e informou que Amaro, o enfermeiro de Beatriz, e cooperadores diversos operavam nas cercanias. Todos dedicados, amigos, prontos a auxiliar, embora sem qualquer obrigação para isso. Otimista, acrescentou que, na hipótese de necessidade, o pensamento preocupado funcionar-nos-ia por sinal de alarme. Achamo-nos a sós em serviço. Fim do ligeiro intervalo, retomamos a análise em curso. Observei que Neves se esmerava, mais atentamente, em ser útil. Marita, que se aliara das próprias reminiscências, por instante rápido, voltou automaticamente a memorizar, expondo-nos à vista as telas do passado próximo que eram abordáveis ao conhecimento. Mergulhada na imaginação, qual se devaneasse em conta própria, surpreendia-se mentalmente no regaço materno ou colada à irmãzinha, na segurança inocente de quem se supunha plenamente ajustada ao quadro familiar. E via Cláudio a sustê-la nos braços por flor tenra desabotoada num tronco juvenil, transmitindo-lhe a impressão de pai legítimo. A felicidade fugidia da infância. As doces convicções dos dias primeiros. Como suspirava pelo retrocesso do tempo para dormir na simplicidade. Súbito, confrangeu-se a alma como se implacável bisturi lhe retalhasse os nervos. Vimo-a cair numa explosão de lágrimas. Coloriu-se na mente a festa distante que havia comemorado o término do primeiro curso escolar 9 anos antes. Detinha-se no Instituto Garrido, nos adeuses aos colegas, nas palavras de saudação e reconhecimento que proferira feliz diante dos mestres, e nos beijos que recebera sobre os cabelos a se derramarem nos ombros. Depois, em casa, o olhar diferente de Dona Márcia no aposento à porta fechada. Iniciara-se, desde então, o conflito da vida inteira. A revelação inesperada ferira-lhe o espírito, à maneira de pedra contundente. Exaicera-se de improviso a alegria infantil. Sentira-se criatura humana adulta, amadurecida e sofredora de um momento para outro. Não era filha da casa. Era órfã, adotada pelos corações queridos, aos quais amava tanto, julgando pertencer-lhes. Isso lhe arrebentara o coração. Pela primeira vez, chorara com medo de enlaçar-se aquela cujo peito se albergava até ali, nas horas difíceis, como se aninhasse no refúgio maternal. Sentia-se machucada, sozinha. Dona Márcia, diligenciando esclarecer com evidente bondade, explicava. Ela, até então menina estouvada e risonha, repentinamente torturada, ouvia. Ansiava perguntar o porquê de tudo aquilo, mas a voz calara-se na garganta. Era preciso aceitar a verdade, conformar-se, sofrer. Esforçara-se a mãe adotiva por diluir a amargura da notificação no bálsamo do carinho,
mas não se esquecera de lhe dizer em tom conselheiro: você deve crescer sabendo tudo, melhor saber hoje que amanhã. Filhos adotivos, quando crescem ignorando a verdade, costumam trazer enormes complicações, principalmente quando ouvem esclarecimentos de outras pessoas, e acrescentara, diante do silêncio em que ela afogava as próprias lágrimas: não chore, estou apenas explicando. Você sabe que criamos você por filha, mas é necessário que conheça a realidade toda. Adotamos você, lembrando a Aracélia, tão amiga, tão boa. E os informes foram imediatamente complementados com a exibição de fotografias e relíquias da genitora suicida arrancadas de pequena caixa de madeira que Dona Márcia trouxera. Espantada, revirara nervosamente nas mãos aqueles retratos e adereços de moça pobre. Sensibilizara-se ao ver os colares de fantasia, os anéis de plaquê. Era tudo quanto restava daquela mãe que desconhecia. Contemplou a imagem dela nas fotos que o tempo amarelecera e experimentou profunda e indizível atração por aqueles olhos grandes e tristes que pareciam arrebatá-la do quarto para um mundo diferente. Não amadurecera, porém, o raciocínio para pensar nas angústias daquela mulher que o sofrimento abatera. A reflexão em torno da mãezinha desencarnada durara um momento só. Achava-se melindrada em demasia para desocar-se facilmente da sua dor. Ouvira Dona Márcia ao despedir-se, arrecadando aqueles ternos vestígios do passado, sem prestar-lhe maior atenção. Aquelas palavras: adotamos você, lembrando Aracélia tão amiga, tão boa, percutiam-lhe na cabeça. Então, era assim que a despachavam para a estação da orfandade em que lhe competia viver? E os beijos do lar que admitia lhe pertencer, hein? E os mimos domésticos que julgava partilhar com Marina em partes e direitos iguais? Figurada-se Dona Márcia decididamente empenhada em falar-lhe sem a menor manifestação do efusivo amor que lhe caracterizava os gestos de outras horas. Demonstrara-lhe carinho, sem dúvida, mas racionava os afagos, qual se quisesse traçar, dali em diante, severa fronteira entre ela e a família. Imaginava-se, por isso, esbulhada, ferida. Fora simplesmente albergada, tolerada, enganada. Não era filha, era órfã. A inteligência precoce compreendia toda a situação, conquanto não conseguisse inclinar-se, naquele dia, a qualquer agradecimento pela compaixão de que se reconhecia objeto, assaltada a qual se achava pelo orgulho infantil. Em seguida a pausa rápida no curso das comovedoras reminiscências, Marita desdobrou-nos à vista uma cena enternecedora e inesquecível. De minha parte, nunca registrara uma dor de criança, assim, tão funda. Ah, sim, aquele fato nunca mais se lhe desvinculara da memória. Quando a esposa de Cláudio a deixou em pranto desconsolado, viu a cadelinha da casa, magra e anônima, que Marina, semanas antes, recolhera na rua. O animalzinho abeirara-se dela, como se lhe aderisse à mágoa, lambendo-lhe as mãos. Ela, por sua vez, retribuíra-lhe a carícia, qual se lhe transferisse toda a carga de amor que acreditava lhe fora restituída naquele instante por Dona Márcia e, chorando, abraçou-se à cachorrinha afetuosa, gritando num desabafo: ah, joia, não é só você que foi enjeitada. Eu também. Desde esse dia transfigurara-se a vida. Perdera, de todo, a espontaneidade. A partir da revelação que não mais se lhe desencravou do cérebro, conjeturava-se diminuída, lesada, dependente. Semelhante suplício moral que adquirira aos 11 de idade, atenuava-se tão somente pela dedicação incessante do pai adotivo que se lhe confirmava mais terno, à medida que Dona Márcia e a filha se lhe afastavam da comunhão espiritual. Era sozinha em assuntos de seu sexo.
Mãe e filha empenhavam-se deliberadamente na abstenção de qualquer parecer quando se tratasse das incertezas dela na escolha de figurinos. Deixavam-na à revelia de qualquer assistência nos cuidados que uma jovem deve a si mesma, embora Dona Márcia, de quando em quando, a escutasse com ternura maternal em tudo que se referia às suas indagações de menina e mulher, necessitada de instrução para a vida íntima. Quando sobrevinha a possibilidade do intercâmbio afetuoso, certificava-se de que a esposa de Cláudio possuía vasto patrimônio de compreensão e carinho, abafado sob o peso de conveniências e convenções, semelhando o tesouro enterrado nas raízes de sólido espinheiro. Aproveitava-se dessas horas de fusão entre ambas, exibindo-lhe todas as dúvidas e perplexidades que se lhe estacavam na imaginação, aguardando a brecha propícia. Dona Márcia figurava-se largar distâncias e respondia entre beijos, demonstrando vivamente que o lume da dedicação e da confiança de outros tempos não se lhe arrefecera no coração. Sorria, encantava-se. Expandia-se a meiguice maternal em apontamentos sábios e doces. Suprimia-lhe a insistência no trato com os problemas começantes da vida feminina, dando-lhe a impressão de haver reencontrado a mãezinha que acreditara possuir ao pé do berço quando aquelas mãos belas e finas, agora distanciadas, lhe afagavam a cabeleira. Entretanto, o momento luminoso escoava-se rápido. Marina chegava e turvava-se o ambiente. Assistia, espantada, à transformação que se operava de improviso. A interlocutora comprazia-se num espetáculo de personalidade dúplice. Ocultava-se a mãezinha espiritual, afável e acolhedora, e aparecia Dona Márcia, avalentoada e cortês na atmosfera psíquica. Inventava, de repente, alguma atividade em aposento vizinho, dava-lhe incumbências à distância a fim de apartá-la. Assumia ares diferentes. Queixava-se subitamente de dores que, até então, jaziam ignoradas. Ante a reviravolta, analisava o reverso do quadro. Ambas, unidas, completavam-se em pequeninas torpezas para deprimi-la, humilhá-la. Diminuta mancha no vestuário constituía razão para sarcasmo, ligeira indisposição orgânica atraía e complicada a série de admoestações jocosas e indiscretas. Concediam-lhe, raramente, a honra da companhia para compras no centro. E se as casas comerciais visitadas não dispunham, eventualmente, de recursos mobilizáveis na entrega de encomendas, não se pejavam, mãe e filha, de carregá-la com pacotes diversos, exercitando crueldade risonha nos pejorativos com que agravavam o constrangimento e a subalternidade. Dona Márcia e Marina, juntas à frente dela, significavam provação inqualificável que lhe competia aguentar em silêncio. Nesses instantes, sentia o coração descompassado, em desconforto indizível, como se estivesse encantoada num teste de tolerância e paciência perante examinadores que lhe avaliavam as reações entre o xiste e a impiedade. Cedo percebeu que a irmã, filha única, não abriria mão de ínfima parcela dos mimos caseiros de que se supunha senhora. Dominado o segredo de sua origem, modificara a conduta para com ela. Tramava motivos para biografá-la nas conversações com as amigas, suprimindo, previamente, quaisquer dúvidas suscetíveis de ocorrer com relação às duas no meio social. Criticava-lhe os gostos, as atitudes. E a genitora não fazia mistério na tomada de posição. Em separado, não vacilava a ceder-lhe a ternura que vinha do passado, enriquecida talvez pela compaixão que ela, moça pobre, inspirava no presente. Isso, porém, exacerbava-lhe a secura.
Ansiava repouso em dedicações estáveis. Pesava-lhe a solidão, sem qualquer parente consanguíneo que lhe disputasse os vínculos da amizade. Mensagens aos familiares de Aracélia nunca mereceram resposta. Informações procedentes da remota cidade em que sua mãe nascera inteiraram-na, por fim, de que todos eles haviam demandado outras regiões do país, apetecendo melhor sorte. E tinha suficiente autocrítica e discernia a situação. Estava só. Marita, que conjeturava reaver lembranças por impulso deliberado, franqueou o propósito de recriar-se para dar conta de si, como quem se propõe a alijar, por momentos, a carga que transporta, a fim de interrogar-se quanto aos empeços do caminho. Afrouxamos, com naturalidade, a observação aguda com que lhe acompanhávamos a exposição silenciosa. Aliviada, indagou de si mesma se não for o insulamento a causa de exagerar tão cedo a necessidade de companhias diferentes das que lhe traçavam no lar o estreito círculo de provas. Encerrada nos pensamentos que lhe armavam as fantasias e receando exteriorizá-los pelo temor do ridículo, recorrera à evasão. Ave cansada pelo exercício prematuro das próprias asas, inquiria por que se lhe recusar alimento afetivo no ninho, onde conseguira distendê-las. Antes, porém, que se acomodasse em algum esconderijo da mente para fixar-se em contristações inúteis, solicitamo-a que viesse, por gentileza, em apoio da análise que empreendíamos, no intuito de auxiliá-la e protegê-la. Docilmente retomou as elucidações interrompidas, relacionando os primeiros dias de atividade na profissão de comerciária a que se afizera. As rememorações externaram-se em jorro. Entremostrou-nos um movimentado estabelecimento comercial em que Cláudio lhe obtivera a função de balconista. Pequeno mundo da preferência feminina. Bijuterias, perfumes, tecidos leves, roupas feitas. No dia imediato aquele em que o pai adotivo lhe trouxera da rua um bolo enfeitado com 17 rosas pequenas, para comemorar-lhe o aniversário, entrara em serviço. De começo, tudo hesitação e novidade. Vira-se, depois, atirada aos embates do sentimento. Ligações novas, ideias renovadas. Aliciara relações confortadoras, expandiram-se os interesses, permutava confidências, conquistava simpatias. A imaginação agora se lhe excitava em descontrole, sugerindo-lhe adornar-se com esmero, de modo a se destacar diante do herói que lhe viria, de certo, governar o império emotivo, oferecendo-lhe um lar, pedaço de paraíso em que pudesse anestesiar o coração, desoprimir-se e achar a felicidade. Menina bisonha circunscrevia até então todos os conhecimentos em matéria de amor aos romances em que cinderelas anônimas acabavam em deslumbramento, os braços de príncipes que as arrancavam da obscuridade para a glória. Entusiasmava-se com novelas e filmes que terminassem pelo altruísmo coroado ou pelas supremas aspirações humanas, convenientemente atendidas. O destino, entretanto, escarnecera-lhe da inocência. Comparava o contacto da vida prática a podão implacável que lhe talara todas as flores do jardim de sonhos juvenis. A princípio, a desilusão conturbara-lhe o ânimo através de um colega que a obsequiava, repetidamente, com entradas de cinema. Conhecia-lhe a noiva, professora jovem e distinta que se afeiçoara ao convívio. Que mal em se verem juntos para uma fita simpática, de vez em vez? Iniciaram-se os momentinhos de encontro fraterno. Intimidade dos minutos propícios. Copacabana, aqui e ali. Um cafezinho de bar nas horas de vento frio, um sorvete na praia, quando o calor vinha forte. Mera camaradagem. Amiguinho, fazendo o papel do irmão que não tivera. Veio, porém, a noite em que ele se apresentou,
transtornado. Chegara sem a noiva, que se dirigira a Petrópolis. Acontecimento natural, conquanto raro. Nada prenunciava sucessos desagradáveis, nenhum motivo de inquietação. Conversaram pacificamente nas areias do Leme. A lua nascera plena, inspirando-lhes pensamentos mansos e alegres enquanto se expunham ao sopro refrigerante do mar. O trabalho na loja fora banho de suor copioso no dia cálido. Falavam acerca de freguesas apressadas, mencionando clientes ásperos. Iam-se despreocupados ao jeito de colegiais no intervalo das lições. Ele, no entanto, começou inesperado, reportando-se a medidas. A fita métrica, a seu parecer, não satisfazia de todo em casos determinados de atendimento. Necessária a adoção de recursos psicológicos para tranquilizar compradores inquietos quando se interessassem simplesmente por fragmentos de rendas ou passamanes. Nisso, pediu-lhe a mão pequena para confrontá-la com a dele e, respondendo, espalmar a destra sem qualquer prevenção. Assustou-se ao sentir-lhe a mão hirsuta e máscula comprimindo-lhe os dedos. Intentou desvencilhar-se. O rapaz, contudo, fez-se claro nos propósitos infelizes. Puxou-a num gesto brusco de encontro ao peito, gaguejando declarações. Na vertigem da pessoa atingida pelos efeitos de um raio em momento de céu aparentemente azul, quis gritar, reclamar socorro, mas o sangue turbilhonava-lhe na cabeça. Impetuosamente submetida àqueles lábios que se colavam aos dela, desfaleceu por segundos. O hálito sedutor do primeiro homem que a retinha, submissa, destilava o magnetismo da serpente quando hipnotiza o pássaro confiante. O desmaio, no entanto, durara um instante só. A profunda e invencível reação da feminilidade unida à consciência surgiu, rápida. A noção de responsabilidade relampagueou-lhe no raciocínio. Bastou isso e o impulso sexual esmoreceu, neutralizado, e deu a imagem da amiga ausente. Compreendeu todo o perigo a que se expunha. Aspirava, sim, a ser mulher de um homem, companheira de alguém que fosse companheiro. Compenetrava-se com humildade da sua condição de criatura humana, moça sequiosa de afeto, prelibando emoções da maternidade, mas não concordaria com o próprio aviltamento em deslealdade ou devassidão. Apelou para todas as energias de que se reconhecia capaz e, tocada de súbita resistência, arrojou longe o perseguidor que lhe pressionava o busto tremente. Desembaraçada, o pranto explodiu-lhe quente e doloroso. Interpelações da alma sincera estouraram, contundentes e francas. Onde os compromissos do noivado, que fazia da jovem correta que empenhara o destino, trazia, assim, o coração rolando tão baixo. Não possuía acaso mãe e irmãs para as quais exigia valimento e respeito? Lívido e atarantado, o colega escusou-se, asseverando, impudente, que não a supunha meninota antiquada. Estava comprometido, noivo há meses. No entanto, sublinhou, cínico, a seu modo de ver, era muito natural que ele e ela, Marita, ainda jovens, desfrutassem o tempo, acrescentando, ainda em sua filosofia desabusada, que todo viajante consciente, embora conheça o caminho certo, é livre para saborear os frutos que pendam de plantas erguidas à margem. Zombou-lhe das lágrimas e retirou-se, gargalhando, sarcástico, para depois hostilizá-la em serviço. Ocorreram outros impedimentos e tentações. O sobrinho do chefe, bonito rapagão recém-casado, insinuara-se, começando por um presente de aniversário e terminando por solicitar-lhe colaboração no escritório, onde pretendeu arrancar-lhe atitudes inconfessáveis.
angariar inimigo novo e amargar preterições. Enquanto isso, observava que Marina se alterara sensivelmente, favorecida pelo devotamento materno, alcançara diploma de contadora, situando-se com manifestas vantagens. E, de certo pelo motivo de ganhar expressivas somas na profissão, sustinha desajuizadamente prodigalidades e excessos. Figurinistas de prol, penteados extravagantes, bebedeiras e tafolices. Nesse ponto das confidências mudas, o vulto de um jovem raiou nítido. Ao estampá-lo na paisagem dos mais recônditos pensamentos, transfigurou-se a castigada criança. Desanuviou-se o firmamento íntimo. Queixas arredadas, apreensões esquecidas. Pareou-se a aura de tal modo ao refletir o rapaz que o fenômeno induzia as mais belas apreciações do entusiasmo poético. Vaso pensante que incorpora o privilégio de esculpir-se e alindar-se à vontade para encerrar a flor predileta. Lago consciente, mantendo a faculdade de esconder de inopino todos os detritos de suas águas, metamorfoseando-se em espelho suave e cristalino para retratar uma estrela. Marita amava o escolhido com a firmeza da árvore que se levanta sobre a raiz principal de apoio, com a abnegação das mães, que preferem morrer felizes no sacrifício extremo, se for essa condição para que os filhos queridos logrem viver. Enlevado com o painel, que se configurava qual retábulo vivo, incutindo respeito religioso, interroguei-me quanto ao lugar onde teria visto quadro idêntico, jovem mulher plasmando aquele rosto no campo mental. Vasculhei a memória e identifiquei-o. Era o adolescente cujo semblante repontava dos pensamentos de Marina, senhoreando-lhe o coração de parceria com Nemésio. Ambas as meninas jaziam espiritualmente emanadas a ele por laços idênticos. Cruzavam-se as preferências sócias de análogo destino. Relancei o olhar sobre Neves, que me espreitava, atento, exercitando-se em serviço de análise psíquica, percebendo-lhe a face transida de mágoa. Bastou recolher-me o sinal e aproximou-se, impulsivo, segredando-me, transtornado. Ainda não nos entendemos devidamente. Sabe você quem é este? É meu neto, Gilberto, filho de Beatriz. Articulei breve aceno, rogando-lhe aguardar ensejo que fosse vantajoso à conversação, e graduei, dentro de mim, os efeitos do impacto emocional. Eu, que me abirara daquela atormentada criança, imaginando-me na posição de um pai socorrendo uma filha, sopitei, a custo, o espanto que me assaltava para não tresmalhar-me na inconveniência da compaixão destrutiva. Não sabia de que modo o pesar me doía mais, se ao refletir em Marina, a dividir-se entre pai e filho, ou se ao concentrar a atenção naquela moça triste, profundamente lesada nos tesouros do sentimento. Estanquei no íntimo as impressões que me sensibilizavam e prossegui, pesquisa adiante. A muda confissão da jovem avançou em reminiscências vivas e francas. Conhecera Gilberto precisamente há 6 meses no gabinete do chefe. Ela prestava informações de serviço, ele representava os interesses do próprio pai em negócios alusivos à venda de imóveis. Com que deslumbramento e receber os primeiros olhares afetuosos e indagadores. Elos de intensa afinidade passaram, desde então, a jungi-los um ao outro, sem que lhe fosse possível justificar a sede crescente de comunhão que a dominava. Para a surpresa maior, na excursão inicial que lhes precedera a série de passeios e entretenimentos felizes, soubera, satisfeita, que Marina, recentemente empregada, se fizera contadora da firma em que o genitor Billy se destacava como sendo a figura mais importante. Riam-se da coincidência com a ingenuidade de 2 crianças.
Marita confiara-se a ele integralmente. Amavam, sentia-se amada. Desde que se iria apoiar ao braço, pronto a enlaçá-la e protegê-la, mais vastos horizontes se lhe descerraram a alma. Tolerava as alfinetadas do cotidiano, transformando-as em notas de perdão e alegria. A natureza desvendava-lhe encantos novos. Advertia que outra luz se lhe acendera nos olhos, permitindo-lhe descobrir a beleza do mar. Detinha, sem explicá-la, certa música nos ouvidos para assinalar, contente e embebecida, as ternas arengas das crianças e as vozes dos passarinhos. Desligara-se do calvário doméstico, o tempo voava, doce ao coração. O amor correspondido anestesiara-lhe a sensibilidade. Nenhum peso a carregar, nenhuma noção de sacrifício. Dera-se a Gilberto, copiando a passividade da planta que se rende ao cultivador, da fonte que se entrega ao sedento. O filho de Nemésio Torres prometera-lhe casamento. Falava do futuro risonho, suscitava-lhe sonhos de maternidade e ventura. Para fazê-la integralmente feliz, apenas aguardava a melhoria econômica que adivinhava perto. Apesar de tudo, tinha agora o coração farpeado, abatido. Convencia-se de que Gilberto se enfastiara, que ambos, precipitados à fome de prazer, haviam colhido, antes do tempo, a flor da felicidade que parecia frustra. Marina adiantara-se. Sempre Marina. Na véspera, surpreendera a irmã e Gilberto num colóquio que não deixava dúvidas. Ouvira-lhes a conversação impregnada de ternura ardente, sem ser pressentida. Desse ponto das lembranças amargas, ao modo de ave repentinamente ferida, estirou o corpo desgovernado, abandonando-se a lágrimas convulsas.